Gostaria de convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo. Mas, antes de ler o texto, mantenha a sua Bíblia aberta no livro do profeta Daniel, capítulo 2. Eu quero introduzir essa meditação na profecia de Daniel, ou na visão de Nabucodonosor, lembrando de um conselho de Paulo, que para mim tem sido um tema que tem me feito refletir nesses dias que temos vivido. E Paulo, escrevendo aos discípulos de Jesus da cidade de Éfeso, no capítulo 5, no verso 16, ele diz o seguinte: remindo o tempo, porque os dias são maus. O conselho de Paulo para vivermos vidas sábias em dias difíceis e extremamente maus é remir o tempo. Temos vivido dias assim, dias de medo, de ansiedade, de incertezas. E a recomendação de Paulo para vivermos sabiamente é remir o tempo. Mas o que isso significa para nós hoje? Talvez algumas pessoas influenciadas pela cultura pragmática na qual vivemos, remir o tempo para muitos significa otimizá-lo, aproveitá-lo da melhor forma possível, fazer o melhor uso dele e obter o melhor resultado dele, enfim, evitar qualquer tipo de desperdício do tempo. Mas quando nós olhamos o texto com um pouco mais de cuidado, nós percebemos que a preocupação de Paulo não é nos tornar mais produtivos em relação ao tempo, mas de viver sabiamente, viver com sabedoria, e não como tolos, ou como insensatos, ou como nécios nos dias maus. Eu tenho pensado nesse tema, mas poucos dias atrás, um amigo fez uma pergunta e na hora eu não soube responder, confesso, mas ele depois respondeu e eu fui ainda investigar melhor, mas ele perguntou qual era a diferença entre remissão com 2 S's e remissão com C cedilha. E eu confesso que eu olhei para ele do mesmo jeito que alguns estão olhando para mim assim, falando, nunca parei para pensar nisso. Remissão com 2 S's é de onde vem a palavra remitir, que significa perdão. Remissão com C cedilha é de onde vem a palavra remir, que significa adquirir, comprar. E Paulo está usando essa expressão. Remir o tempo, para Paulo, significa adquiri-lo de volta, comprá-lo. E em tempos difíceis, em dias maus como o que nós estamos vivendo, é muito fácil para qualquer um de nós, e isso eu tenho percebido em Brasília com muita frequência, é muito fácil nós perdermos a perspectiva. As tensões provocadas pelos dias maus, pelos dias difíceis que vivemos, o medo, a ansiedade, as incertezas, definem nossas conversas, preocupações, os nossos interesses, os nossos relacionamentos, moldam as nossas emoções, inclusive influenciam a nossa compreensão de Deus, da fé, da comunhão e da comunidade. E daí nós precisamos de algum recurso para interpretar a realidade que vivemos. Comprar de volta o tempo, trazer de volta, adquirir de volta o tempo que os dias maus capturaram. Porque o que os dias difíceis fazem é exatamente isso, eles aprisionam, ou nos aprisionam, melhor dizendo, pelo medo,
pelas incertezas e nós nos tornamos pessoas reféns dos dias maus. E precisamos adquirir o tempo de volta para viver a vida no Espírito. E uma das formas de interpretar a realidade e adquirir de volta o tempo que os dias maus capturaram são visões, que eram, não sei se mais comuns ou não naquela época, mas são necessárias, não necessariamente visões místicas, mas percepções da realidade. E essa visão que nós vamos olhar hoje, que é um sonho de Nabucodonosor, que relatou, melhor, Daniel interpretou, é importante porque Daniel, como nós, viveu dias maus. Jerusalém foi invadida pelo exército de Nabucodonosor. Não só a cidade foi destruída, como seus habitantes, muitos foram mortos, outros escravizados. Os que sobreviveram enfrentaram fome, miséria, sofrimento. O templo, que era o lugar sagrado para Daniel e para o seu povo, foi profanado. E Daniel, junto com muitos outros, e principalmente jovens fortes e vibrantes, inteligentes, como era Daniel, foram levados para o exílio na Babilônia. Os dias eram maus, muito maus, muitas dificuldades. E Daniel, como vocês sabem, com seus amigos, foram recrutados pelo rei Nabucodonosor para trabalharem no palácio. E Nabucodonosor percebeu cedo que Daniel e os seus amigos eram muito inteligentes, eram brilhantes, porque guardavam os mandamentos que foram lidos há pouco, eram pessoas que viviam debaixo desse pacto da aliança. E Nabucodonosor manteve Daniel e seus amigos por perto, em virtude da sabedoria, da inteligência, do brilhantismo daqueles jovens. Mas Nabucodonosor, ele teve um sonho terrível, que o deixou tão perturbado a ponto dele não conseguir mais dormir. E ele convocou todos os sábios, magos, encantadores, feiticeiros, todos do reino, para interpretarem o seu sonho. Mas a perturbação do rei era tão grande, mas tão grande, que ele resolveu de última hora mudar as regras do jogo. Os magos, os adivinhos, os sábios, teriam não só que interpretar o sonho, mas teriam que descrevê-lo. Eles teriam que dizer com o que Nabucodonosor sonhou e o que significava o sonho de Nabucodonosor. E se não fizessem as duas coisas, seriam mortos. Eles e toda a sua família, e isso, claro, incluía Daniel e seus amigos. E todos eles, os sábios, disseram para o rei que era simplesmente impossível descrever o sonho do rei. Poderiam interpretá-lo, mas jamais dizer com o que o rei estava sonhando. E o rei se enfureceu e chamou o seu chefe da guarda para que prendesse e executasse todos os sábios. Quando Daniel tomou conhecimento da decisão do rei, ele pediu para que o chefe da guarda o levasse à presença do rei. E na presença do rei, Daniel disse que se ele desse um pequeno prazo, ele apresentaria o sonho e a sua interpretação. O rei concordou, com isso poupou os amigos de Daniel e os sábios e adivinhos de todo o reino. Daniel voltou para casa, reuniu com seus amigos e orou. A sua oração, na sua primeira parte, é uma doxologia. Ele disse assim: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis.
Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. E ele segue a sua oração com uma súplica, dizendo: a ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. E Daniel, então, chama de volta o chefe da guarda do rei, intercede em favor da vida de todos os sábios, magos, feiticeiros da Babilônia, e disse que estava pronto para interpretar o sonho ao rei, para descrever o sonho, mas antes de revelar o sonho e dar a sua interpretação, Daniel disse ao rei que o que ele pedia, ninguém era capaz de resolver, ninguém era capaz de solucionar. O que ele exigia era muito maior do que qualquer mago, sábio, feiticeiro pudesse resolver, encantadores, astrólogos, ninguém poderia ajudar o rei, mas que havia um Deus no céu. E esse Deus conhece todos os mistérios, e esse Deus pode revelar. Então eu queria convidar vocês agora a ler comigo dos versos 31 a 45 de Daniel 2, que diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro e o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho. E também a sua interpretação diremos ao rei: Tu, ó rei, reis de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação, é a palavra do Senhor.
Então veja bem, Daniel, ele descreve o sonho que o rei teve e que o deixou amedrontado. O sonho envolvia uma estátua magnífica, impressionante, não só pelo tamanho, mas pela sua terrível aparência, tão assustadora que, como eu disse, deixou o rei por vários dias sem conseguir dormir. A cabeça de ouro, o peito e os braços de bronze, o ventre e os quadris de bronze, os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas e os pés de ferro e os pés de ferro e barro. Enquanto o rei olhava para a estátua, Daniel, descrevendo o sonho, diz que uma pedra foi cortada, sem auxílio de nenhuma mão, e foi lançada e feriu a estátua nos pés de ferro e barro, e ela desabou. E tudo veio junto, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, tudo viraram pó e foram varridos pelo vento, a ponto de não sobrar nada. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou numa grande montanha que encheu toda a terra. E este foi o sonho. E certamente a essa altura, Nabucodonosor estava impressionadíssimo com Daniel. E Daniel então interpreta o sonho e diz para o rei que Nabucodonosor era aquela cabeça de ouro, o reino mais poderoso daquele tempo. Depois dele se levantaria um outro reino, inferior, de prata, mas também poderoso. Depois um terceiro, menos poderoso ainda, de bronze. E por último um reino de ferro, também poderoso como os outros três, mas inferior. Este reino seria dividido, parte de barro, parte de ferro, teria a firmeza do ferro e a fragilidade do barro, e nos dias desse reino, Deus então suscitaria um outro reino, que jamais seria destruído, e esse outro reino iria então se estabelecer sobre toda a terra. Eu queria fazer 3 observações rápidas e 3 implicações para nos ajudar nesse tempo onde nós precisamos remi-lo, nesse tempo em que nós precisamos resgatá-lo dos dias maus. Como eu disse, Daniel viveu dias extremamente difíceis, infinitamente mais difíceis do que o que vivemos hoje. Mas Daniel manteve a perspectiva. Viveu, mesmo como um exilado, ele viveu como um sábio, e não como um néscio, um tolo. Ele não se deixou dominar pela realidade visível, mas se deixou ser absorvido pela realidade não visível de um tempo remido. 3 observações. Primeira, qual a origem do sonho de Nabucodonosor? Se hoje apresentássemos o sonho de Nabucodonosor para algum especialista, um profissional habilitado para interpretar sonhos, provavelmente iria dizer que Nabucodonosor era uma pessoa insegura e que o sonho era uma projeção das suas ambições de poder, ou que talvez tenha sofrido bullying na sua infância e que esse sonho era uma maneira dele se reafirmar diante do sofrimento de rejeição que ele passou ao longo da sua vida. Mas é importante olhar para o sonho de Nabucodonosor e compreendê-lo e reconhecê-lo como uma revelação de Deus. É curioso o fato de Deus ter dado esse sonho a Nabucodonosor, um rei ímpio, pagão, violento, extremamente perverso. Ele dá uma revelação do que vai acontecer exatamente para a criatura mais desprezível, mais odiada do povo de Deus. Mas aqui ele traz uma visão da história que nos ajuda a colocar as coisas em perspectiva.
Ele sabia que, mesmo sendo o homem mais poderoso da terra, à frente do império e do exército mais temido, ele sabia, no fundo, que o poder é frágil, a glória é passageira, e isso o atormentava, e foi Deus quem lhe deu essa revelação sobre a realidade dos poderes deste mundo e dos reinos deste mundo, para nos ajudar a colocar as coisas em perspectiva. Porque a ação de Deus e o governo de Deus não se restringe a essas quatro paredes, não se restringe a nós, o povo de Deus. O Senhor reina. Essa era a convicção que Daniel sempre manteve em perspectiva. Da mesma forma que o sonho de Nabucodonosor tem a sua origem em Deus, a revelação e a sua interpretação também tiveram a sua origem em Deus. Diz assim Daniel 2,30, e a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. O que me chama a atenção aqui é que toda a ação de Deus, ela no final tem uma finalidade pública, tem uma dimensão pública. Diz respeito ao que Deus está fazendo em toda a história e diz respeito a uma perspectiva de longo prazo, não apenas aquilo que diz respeito ao nosso mundo pequeno, reduzido, minimizado nas coisas que fazemos na família, em casa, aqui, etc. Isso ajuda a colocar as coisas em perspectiva. A segunda observação é que, mesmo sendo Nabucodonosor um rei cruel, violento, inimigo do seu povo, Daniel se dirige a ele como rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Certamente Nabucodonosor era a criatura mais desprezível, mas essa declaração de Daniel não se trata de um mero protocolo político, é um princípio que também ajuda a colocar as coisas em perspectiva. Depois que Pedro e João foram soltos da prisão em Atos 4, eles foram ao encontro dos irmãos que permaneciam orando por eles. Depois de relatarem o que aconteceu, eles oraram, agradecendo a Deus como soberano Senhor, e aquilo que o Espírito Santo estava realizando no meio deles, e veja o que eles disseram na oração. Atos 4, 26 a 28. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Herodes era o governador da Judéia, indicado por César. Pilatos era o representante de Roma, ele cuidava dos interesses de Roma. O primeiro administrava a província. Herodes joga nas mãos de Pilatos o julgamento de Jesus, porque aquilo dizia respeito a Roma. Porque estavam dizendo que Jesus era o novo rei de Israel. E isso, é claro, afrontava o imperador de Roma. Nenhum dos dois tinha interesse no reino de Deus, nem Herodes, nem Pilatos. Mas os discípulos de Cristo reconheciam que Deus era o Senhor soberano sobre tudo, e que Herodes e Pilatos, bem como as autoridades judaicas e todos os outros, estavam ali simplesmente cumprindo parte do grande cenário naquilo que Deus estava realizando. Porque eles entendiam, como Daniel entendeu, que a força que move a história não são reinos, impérios, governos poderosos, ideologias, seja o que for, é o Senhor que fez o céu e a terra, o soberano sobre todos os reinos.
E isso coloca as coisas em perspectiva e nos ajuda a viver sabiamente. E a terceira observação, e certamente a mais importante, é que o que coloca aquela grande e assustadora estátua no chão, a ponto do ouro, prata, bronze e ferro virarem pó e serem varridos pelo vento, não foi uma guerra, não foi uma nova estratégia, uma nova política, foi uma pedra, uma pequena pedra, arrancada não se sabe de onde, por mão de ninguém. Essa pedra simplesmente foi cortada sem auxílio de mão alguma e lançada sobre a estátua. Talvez como aquela pedra que Davi usou para derrubar o grande Golias. 4 reinos poderosos, 4 impérios impressionantes. Alguns chegam a dizer que era a Babilônia, depois o Império Medo-Persa, o Império da Grécia, o Império Romano, por fim, mas isso são especulações. Sabemos apenas que a cabeça era a Babilônia e Nabucodonosor. Mas o que derruba esses impérios, o que derruba esses poderes, é uma pequena pedra. Não foram articulações políticas, econômicas, nada. O que esmiuçou esses reinos poderosíssimos foi uma pequena pedra. Um outro reino. Um reino governado pelo Cordeiro que foi morto, mas vive pelos séculos dos séculos. O único que pode abrir o rolo, desatar os seus selos, abri-lo. O único que tem o controle da história, o único que governa o universo. E esse reino, um dia, se transformará numa grande montanha e encherá toda a terra da glória do Senhor. Isso coloca tudo em perspectiva. 3 implicações para encerrar. A primeira, não precisamos, nem devemos temer impérios, reinos, poderes, principados, potestades. Eles sempre existiram, existem, continuarão existindo. Não temos como impedi-los, podemos agir para minimizar seus efeitos, porém todos eles, em algum momento, virarão pó. Todos, em algum momento, irão dobrar os seus joelhos e confessarão que Jesus Cristo e somente Jesus Cristo é o Senhor. E no final, uma grande montanha encherá toda a terra da sua glória. Sabe, os dias maus, eles existem hoje, talvez numa intensidade que nós nunca vimos antes, mas já existiram antes, piores do que esses que vivemos. E no futuro outros virão. Mas o que nós precisamos manter em perspectiva, como Daniel fez, é que servir a Deus com fidelidade, manter o compromisso com a aliança que Deus fez conosco, preservar a nossa lealdade dedicada ao único Senhor da história, nos mantém com uma perspectiva da realidade correta, o que nos faz e nos ajuda a viver como sábios. Uma segunda implicação. Como eu já disse, a razão principal dos dias maus não é necessariamente econômica, política, social. Ela sempre foi a rejeição ao único governo do único e soberano Senhor. Às vezes perdemos muito tempo, muita energia, lutando contra esses poderes com os nossos próprios recursos. E como eu disse, a estátua caiu, não foi por causa da fragilidade dos pés,
mas por causa de uma pequena pedra. Ela caiu porque um outro reino chegou. E um reino que foi estabelecido não por mim, nem por você. A estátua caiu por causa daquilo que Cristo realizou. Por causa dessa pequena pedra que coloca todos esses impérios no chão. Essa é a visão que coloca a realidade dentro da perspectiva correta. E por fim, viver sabiamente, remindo o tempo nesses dias maus, é viver a partir da única realidade que de fato importa. Na carta aos Efésios, Paulo diz assim, para não vivermos como nécios e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus, e para procurarmos compreender qual a vontade do Senhor, para não vivermos de maneira insensata. Ansiedade, medo, todo esse estado que os dias maus nos envolve, nos captura, não contribui em nada para vivermos sabiamente e para compreendermos a vontade do Senhor. A Igreja de Jesus Cristo corre um gravíssimo risco de perder a perspectiva da sua fé, se ela não remir o tempo nos dias maus que nós vivemos. É por isso que as últimas palavras do nosso Senhor aos seus discípulos foram: preguem o Evangelho, façam discípulos de todas as nações, anunciem que o reino de Deus chegou, chamem homens e mulheres ao arrependimento, ensine tudo aquilo que eu tenho ordenado a vocês, porque isso, e somente isso, é que estabelecerá e manifestará e revelará o governo de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Viver com sabedoria nos dias maus requer de nós a necessidade ou a capacidade ou a disposição de remir o tempo, libertá-lo, comprá-lo de volta da agenda perversa dos dias maus. Daniel, como eu disse, viveu como vivemos hoje dias extremamente difíceis, muito difíceis. Mas mesmo vivendo sob a tirania de um dos maiores déspotas que a história já viu, ele viveu com sabedoria, foi fiel a Deus, serviu a Deus num império pagão, interpretou o sonho do rei, descreveu-o e interpretou. E nesse sonho, com coragem, com fidelidade, ele afirma que o rei Nabucodonosor, bem como os outros reinos que viriam, não teriam nunca a palavra final. A palavra final será sempre de uma pequena pedra, extraída e lançada sem recurso de mão nenhuma. Ela esmiuça os reinos dessa terra e se transformará numa grande montanha e encherá toda a terra da sua glória. Que Deus assim nos abençoe. Amém.